Valeria gritava exaltada, sua voz ressoando com uma mistura de fúria e desespero. A atitude da mulher tinha piorado cada vez mais ao longo dos anos, seus acessos de raiva se tornaram mais frequentes e intensos. Naquele momento, ela jogava com violência tudo o que encontrava pelo caminho, sem se importar com o que poderia destruir. Livros, vasos e outros objetos voavam pelo quarto, estilhaçando-se contra as paredes e o chão. Ela nem sequer levou em conta que sua pequena filha estava encolhida em um canto do quarto, suas pernas magricelas tremendo incontrolavelmente. Olivia, com os olhos cheios de lágrimas e a voz quebrada pelo medo, soluçava enquanto suplicava à mãe que, por favor, se acalmasse. Mamãe, por favor, pare, choramingava, seu pequeno corpo sacudido pelos soluços. Mas Valeria, indiferente e alheia ao que sua filha poderia estar sentindo naquele momento, continuava a desabafar contra o marido. A fúria a cegava, e seus gritos aumentavam em intensidade a cada palavra. O nome do marido saía de seus lábios, culpando-o por tudo o que estava errado em sua vida. Lamentavelmente, o pai da pequena ainda não havia chegado do trabalho. A pequena Olivia não entendia a situação. Com sua mente infantil, só podia pensar que sua mãe tinha enlouquecido. De seu canto no quarto, observava com olhos grandes e cheios de confusão enquanto Valeria, em um ataque de raiva descontrolada, se dirigia ao armário do pai. A menina se encolheu ainda mais ao ver sua mãe pegar todas as pertenças de Daniel e, com uma força surpreendente, jogá-las pela sacada. As roupas voavam em todas as direções, espalhando-se pela rua e criando uma cena que logo chamou a atenção dos vizinhos. Estes, com expressões de espanto e consternação, olhavam pelas janelas, horrorizados com o que acontecia naquela casa. Às 6 da tarde, a situação atingiu seu ponto máximo quando Daniel, o marido de Valeria, chegou em casa. Ao entrar, encontrou uma cena que estava se tornando tristemente familiar. Os gritos de Valeria ainda ressoavam no ar, e as roupas espalhadas pela rua eram um testemunho visual de sua fúria. Daniel suspirou, sentindo um cansaço profundo que ia além do físico. Sentia-se esgotado pelas constantes acusações de sua esposa, que o acusava de ser infiel com qualquer mulher que cruzasse seu caminho. Aquilo não era verdade. Daniel sempre esteve profundamente apaixonado por Valeria e jamais olhara para outra mulher desde o dia em que se casaram. Seu amor se aprofundou ainda mais com o nascimento de Olivia, pois para ele, sua filha era a luz de sua vida, sua razão de ser. No entanto, nos últimos meses, Valeria parecia ter adoecido de ciúmes, uma doença insidiosa que tomou conta de sua mente e coração. De um dia para o outro, começou a acreditar que Daniel levava uma vida dupla, deixando-se levar por suposições absurdas e sem fundamento. Daniel tentou raciocinar com Valeria, sua voz calma contrastando com os gritos agudos dela. Valeria, por favor, acalme-se. Nada do que você diz é verdade. Nunca te traí, disse, tentando manter a calma enquanto seu coração se partia ao ver o estado de sua esposa e o medo nos olhos de sua filha. Por causa daqueles ciúmes, Valeria protagonizava escândalos absurdos com uma regularidade alarmante. Sem ter consideração alguma nem com sua filha nem com os vizinhos, seus arroubos se tornavam espetáculos públicos que interrompiam a calma do bairro. Os gritos e os ruídos dos objetos se quebrando ressoavam frequentemente na quadra, levando os vizinhos, cansados e preocupados, a chamar as autoridades em diversas ocasiões para que interviessem. Cada visita da polícia acrescentava uma camada de vergonha e tensão, mas não conseguia pôr fim ao ciclo de violência emocional. Daniel, por sua vez, suportou tudo aquilo com uma paciência extraordinária. Apesar das feridas emocionais e do desgaste que lhe provocavam os constantes confrontos, ele se tomava o tempo de demonstrar à sua mulher que aquelas supostas infidelidades não eram mais que fantasmas produto de sua instabilidade emocional e baixa autoestima. Tentava abordar a situação com compreensão e amor,
falando com ela nos momentos de calma, mostrando provas de sua lealdade e reafirmando seu compromisso com a família. Valeria dizia inúmeras vezes, olhando diretamente em seus olhos: tudo isso está na sua mente. Amo você e só você. Nunca te traí, nem trairei. No entanto, Valeria se recusava a acreditar que tudo estava em sua mente, que seus temores eram infundados e que seu marido era um homem honrado que jamais a trairia com ninguém. Mas desta vez, Valeria havia ido longe demais. Tinha sua filha completamente aterrorizada em um canto do quarto, suas pernas magricelas tremendo incontrolavelmente enquanto sua mãe desatava sua fúria. Valeria, em um ataque de raiva incontrolável, correu até Daniel, batendo nele com as mãos no peito e lançando um fluxo de insultos e acusações. Daniel, com o rosto crispado pela dor emocional e pela tensão, tentava acalmá-la, mas seus esforços pareciam apenas aumentar a ira de sua esposa. Desesperado por deter o caos, ele a segurou pelos braços, tentando contê-la. De repente, Valeria tomou impulso e, levantando a mão, sua palma foi parar com força na bochecha do marido. O som seco do tapa ressoou no quarto, deixando todos estupefatos. Olivia, desde seu canto, soltou um pequeno grito de terror, seus olhos abertos como pratos. A situação havia escalado a um ponto sem retorno. Lamentavelmente, tudo tem um limite. Depois de muito tempo, Daniel não estava disposto a continuar suportando que Valeria lhe faltasse com respeito daquela maneira. Cego pela ira que o invadiu naquele momento, Daniel, em um impulso irracional, retribuiu o gesto. Sua mão, grande e forte, impactou contra o rosto de Valeria, que caiu no chão com um som surdo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naqueles breves segundos, Daniel se deu conta do que tinha feito. Seu coração se encheu de arrependimento e horror. Correu até sua esposa, tentando levantá-la e pedir perdão por sua reação, sua voz tremendo enquanto o fazia. Valeria, me desculpe, não queria, por favor, me perdoe, suplicava, sua voz quebrada pela culpa. Mas Valeria, ainda mais desesperada e em um estado de pânico absoluto, começou a gritar por ajuda. Seus gritos eram agudos, cheios de desespero, como se Daniel ainda estivesse arremetendo contra ela. Ajuda! Ajuda, por favor, repetia. Olivia, vendo sua mãe no chão e ouvindo seus gritos, começou a chorar ainda mais forte, seu pequeno corpo sacudido pelos soluços. A situação tinha se tornado insuportável, um redemoinho de emoções que ameaçava destruir o pouco que restava da harmonia familiar. De repente, irromperam no local os vizinhos da zona, alertados pelos gritos e pela comoção. Ao ouvir as acusações de Valeria e ver a pequena Olivia chorando desconsoladamente em um canto, não tardaram em apontar Daniel como o único culpado do ocorrido. Sem lhe dar oportunidade de se explicar, o tiraram de casa a empurrões. Daniel se afastou de seu próprio lar com o coração destroçado, sentindo que todo o seu mundo desmoronava ao seu redor. Naquele momento de dor e confusão, Daniel tirou a venda que durante tanto tempo havia levado nos olhos. Ele percebeu que sua esposa, Valeria, não estava bem mentalmente. As constantes acusações infundadas, os arroubos irracionais e o desprezo foram sinais claros de seu deterioro emocional. Compreendeu que não podia continuar com seu casamento, que viver naquela casa era um pesadelo que estava destruindo sua vida e, pior ainda, a de sua filha. Decidiu que não voltaria àquela casa e que lutaria perante um tribunal pela guarda de sua filha, Olivia. Sabia que não podia permitir que ela crescesse junto a uma mulher que não estava em condições de cuidar dela adequadamente. Com uma determinação renovada, Daniel começou a planejar os passos que seguiria para assegurar um ambiente seguro e amoroso para Olivia. Primeiro, buscaria o apoio de sua família e amigos, que conheciam bem a situação e poderiam testemunhar a seu favor. Depois,
Contataria um advogado especializado em casos de guarda, alguém que pudesse guiá-lo nesse difícil processo legal. Sabia que seria uma batalha árdua, mas estava disposto a fazer tudo o necessário para proteger sua filha. À medida que caminhava pelas ruas escuras de seu bairro, Daniel se lembrou dos momentos felizes que havia compartilhado com Olivia. Lembrou-se de sua risada contagiante, de seus pequenos braços ao redor de seu pescoço e da forma como seus olhos se iluminavam quando ele entrava no quarto. Naquela noite, enquanto se sentava em um banco do parque e olhava as estrelas, fez uma promessa silenciosa: faria todo o possível para dar a Olivia a vida que merecia, uma vida cheia de amor, segurança e felicidade. No entanto, Daniel logo enfrentou uma realidade ainda mais devastadora. Apesar de seus esforços para demonstrar a verdade, ele teve tudo a perder no julgamento. Contratou uma advogada, a senhorita Renata Rabines, que não só se tornou sua representante legal, mas também uma grande amiga e confidente durante aqueles tempos difíceis. Renata trabalhou incansavelmente para apresentar o caso de Daniel, mas a comunidade, influenciada pelos repetidos escândalos e pela percepção geral, o via como um homem problemático. Muitos vizinhos testemunharam contra ele, descrevendo-o como o agressor, sem levar em conta o comportamento errático de Valeria. Por mais que Daniel tentasse se defender e contar sua versão dos fatos, a falta de provas concretas sobre o estado mental de sua esposa jogava contra ele. Valeria, por sua vez, se apresentou no julgamento como uma vítima angustiada, e sua atuação convincente desviou ainda mais a balança a seu favor. Finalmente, o veredicto foi um golpe devastador para Daniel. Ele perdeu a oportunidade de continuar vendo sua amada Olivia, que seria criada exclusivamente por Valeria. As lágrimas que ele havia contido durante tanto tempo finalmente brotaram quando ouviu a sentença. Renata, com uma expressão de tristeza e frustração, pegou a mão dele, tentando oferecer algum consolo. Daniel caiu em uma profunda depressão. Cada dia era uma luta constante para se levantar e enfrentar um mundo que parecia ter se voltado contra ele. Apesar de seus esforços insistentes para manter as visitas com sua filha, Valeria as proibiu, aumentando seu sofrimento. Sabia que Olivia era o ponto fraco de Daniel e acreditava que, mantendo-a longe dele, poderia manipulá-lo para que voltasse para ela. No entanto, não contava que, durante esse tempo de desespero e dor, Renata estaria ao lado de Daniel em todos os momentos, resgatando-o da solidão e da angústia de não ter mais ninguém a quem recorrer. Renata vivenciou de perto toda a dor que Daniel experimentava pelas ações de sua ex-esposa. Foi testemunha de suas noites sem dormir, de suas lágrimas silenciosas e de sua luta para manter a sanidade em meio à tempestade. Com uma paciência infinita e um amor incondicional, Renata ajudou Daniel a reconstruir sua autoestima e a encontrar novamente um propósito em sua vida. Foi extremamente difícil para ela fazer Daniel acreditar novamente no amor e se valorizar, pois sua autoestima estava destruída. Valeria não apenas o mantinha afastado de sua filha, como também se aproveitava economicamente, exigindo dinheiro com a desculpa de que só assim deixaria ele ver Olivia. Daniel, mergulhado em seu desespero, tentava cumprir as demandas de Valeria, mas cada vez que o fazia, ela encontrava novas maneiras de mantê-lo longe de sua filha. Renata, vendo como isso destruía Daniel, ofereceu não apenas apoio emocional, mas também ajuda prática, sugerindo maneiras de documentar as manipulações e abusos de Valeria para futuras batalhas legais. Finalmente, Daniel decidiu que precisava refazer sua vida, pelo bem de sua própria saúde mental e emocional. Com o apoio de Renata, começou a reconstruir seu mundo pouco a pouco. Os dois se aproximaram cada vez mais, e uma relação que começou como amizade e apoio mútuo se transformou em algo mais profundo. Renata mostrou a Daniel que ele podia encontrar o amor novamente, que nem tudo estava perdido e que ele merecia ser feliz. Quando Valeria soube que Daniel havia decidido refazer sua vida e que estava construindo um relacionamento com Renata,
seu comportamento se tornou ainda mais hostil. Seus esforços de controle aumentaram, e ela começou a interferir ativamente na relação de Daniel e Renata. Fazia ligações, enviava mensagens e usava Olivia para manipular Daniel. Renata não era uma mulher de mau coração, mas, lamentavelmente, as atitudes da ex-esposa de Daniel fizeram com que ela começasse a gerar certo ressentimento. Cada vez que Daniel voltava para casa após uma visita à sua filha, ele parecia completamente desmoralizado, com os ombros caídos e o olhar vazio. Renata, vendo-o tão abatido, sentia uma dor profunda. Sentia-se impotente, sem saber como consolá-lo após esses encontros tão devastadores. A pobre Renata não conseguia entender como podiam existir pessoas tão cruéis como Valeria, que parecia desfrutar do sofrimento alheio. Cada ato cruel dirigido a Daniel não apenas o afetava, mas também testava a paciência e o amor de Renata. Renata, com seu coração cheio de amor e esperança, fazia todo o possível para manter Daniel à tona. Preparava suas comidas favoritas, o ouvia pacientemente e o abraçava forte quando sentia que o peso do mundo caía sobre ele. No entanto, havia momentos em que sua própria relação balançava devido às constantes intromissões de Valeria. Algum tempo depois, quando Renata e Daniel começaram a ter diversos problemas por tudo o que se referia a Valeria, que não parava de buscar desculpas para que o homem a visitasse em casa, algo inesperado aconteceu. À meia-noite, o telefone de Daniel começou a tocar insistentemente. Com o coração acelerado e uma sensação de presságio no ar, Daniel atendeu e descobriu que se tratava das autoridades. Precisavam que ele fosse à delegacia da área, pois havia ocorrido um incidente na casa de sua filha. Sem perder um segundo, Daniel e Renata deixaram de lado suas discussões e se tornaram uma equipe. Renata, apesar de não estar em bons termos com seu parceiro devido às constantes intromissões de Valeria, não hesitou em acompanhá-lo. Sabia que Daniel precisava de seu apoio mais do que nunca. Com o coração na garganta, ambos se dirigiram rapidamente à delegacia. Ao chegar, encontraram uma cena desgarradora. As autoridades informaram que Valeria havia decidido deixar este mundo, e o mais impactante de tudo foi que ela o fez na presença de sua pequena filha, Olivia. A menina, ao ver que sua mãe não respondia aos seus gritos, havia chamado as autoridades em um ato de desespero e coragem. Daniel sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Renata, com lágrimas nos olhos, o segurou com força, sentindo a dor que emanava dele. As autoridades explicaram que Olivia estava em estado de choque, mas fisicamente ilesa. A menina estava sob os cuidados temporários das autoridades, até que sua situação familiar fosse determinada. Naquele momento, Daniel e Renata perceberam que todas as suas disputas e problemas empalideciam em comparação com o que realmente importava, o bem-estar de Olivia. Renata, demonstrando sua força e amor incondicional, segurou a mão de Daniel e disse com firmeza: "Vamos cuidar de Olivia. Juntos." Juntos, Daniel e Renata se dirigiram ao centro onde Olivia estava sendo atendida. Ao chegar, encontraram a pequena em uma sala, abraçada a uma manta e com os olhos cheios de lágrimas. Daniel se aproximou lentamente, com a voz entrecortada, disse: "Olivia, estou aqui. Tudo vai ficar bem." A menina, ao ver seu pai, correu para seus braços, chorando desconsoladamente. Renata, comovida, juntou-se ao abraço, criando um círculo de amor e proteção ao redor da pequena. Desde aquele momento em que Olivia se encontrou sozinha no mundo, Daniel passou a ter a guarda completa de sua filha novamente. Lamentavelmente, teve que passar por uma tragédia para que isso acontecesse, mas Daniel prometeu a si mesmo que recuperaria o tempo perdido e mostraria à sua pequena que ele podia ser um bom pai. Jurou que nada lhe faltaria e que sempre estaria ao seu lado. Decidido a cumprir sua promessa, Daniel se esforçou ainda mais em seu trabalho.
Levantava-se cedo e voltava tarde, assegurando que poderia prover tudo o que Olivia necessitava. No entanto, consciente da importância da presença e do cuidado na vida de sua filha, pediu a Renata que deixasse seu emprego temporariamente para cuidar de Olivia enquanto ela se adaptava ao novo lar. Renata, a princípio, mostrou-se relutante em aceitar aquela ideia, temendo um impacto em sua carreira e em sua independência. Mas ao ver o desespero e o amor no rosto de Daniel, decidiu fazer um esforço, convencida de que seu sacrifício era necessário para a estabilidade de Olivia. Apesar de sua boa disposição inicial, Renata começou a enfrentar uma luta interna. Cada vez que via Olivia, não podia evitar que a imagem de Valeria, a mulher que tanto mal lhes havia feito, surgisse em sua mente. Olivia, com seus olhos grandes e tristes, lembrava constantemente de sua mãe. Renata, embora tentasse ser carinhosa e compreensiva, sentia um ressentimento latente que lhe era difícil ignorar. Nos primeiros dias, Renata ficou em casa, cumprindo a contragosto seu papel de cuidadora. No entanto, logo se disse que não pararia sua vida para cuidar de uma menina que não era sua. Decidida a retomar sua carreira, conseguiu o contato de uma mulher que poderia trabalhar em sua casa enquanto os dois trabalhavam. Às escondidas de Daniel, a contratou, deixando Olivia aos cuidados de uma desconhecida. Em muitas ocasiões, Renata sentia remorso pelo que estava fazendo. A culpa assaltava cada vez que olhava os olhos inocentes de Olivia, mas havia algo dentro de seu coração que a impedia de amar aquela criança como se fosse sua. O ressentimento em relação a Valeria, que tanto dano lhes havia causado, nublava sua capacidade de empatia. Decidiu concentrar-se em seu trabalho, convencida de que, assim, contribuiria melhor para a estabilidade econômica da família. Antes de sair de casa todas as manhãs, advertiu Olivia de que não deveria dizer uma palavra ao pai sobre a mulher que a cuidava durante o dia. A menina, assustada e confusa, assentia em silêncio, presa entre o medo e a lealdade ao pai. Renata sempre voltava para casa a tempo de garantir que Olivia estivesse apresentável para quando Daniel chegasse. Juntos, sentavam-se para jantar, aparentando ser a família perfeita. Daniel, alheio à verdade, desfrutava desses momentos, acreditando que finalmente haviam encontrado um equilíbrio. No entanto, a paz aparente era frágil e sustentada por segredos e mentiras. Um dia, ao chegar em casa, Renata encontrou a pequena Olivia chorando em seu quarto. A menina vestia um vestido que Renata lhe havia comprado recentemente, mas que estava rasgado e sujo. Renata, em vez de perguntar à menina o que havia acontecido ou se preocupar com seu estado, a repreendeu imediatamente por ter arruinado a roupa que lhe havia dado. Sem dar-lhe oportunidade de explicar, mandou-a tomar banho e exigiu que estivesse pronta para quando seu pai chegasse. A mulher não percebia o grande erro que estava cometendo durante todos aqueles dias, nem o que a pequena menina estava vivendo nas mãos da mulher que a cuidava, até que, naquela noite, muito tarde, descobriu a verdade. Renata decidiu revisar as câmeras de segurança, como fazia todas as noites, para apagar os arquivos e assim assegurar que Daniel não se desse conta de que deixava sua filha com uma completa desconhecida. No entanto, antes de proceder, viu algo que a deixou paralisada. A mulher que cuidava de Olivia a tratava da pior maneira possível. Naquela tarde, Olivia havia saído correndo de casa para fugir dos maus tratos e, em sua desesperação, tinha caído, sujando seu vestido. Antes que pudesse ir mais longe, a cuidadora a havia alcançado e maltratado, continuando com seu tratamento cruel. Naquele momento, o coração de Renata se apertou ao compreender o sofrimento da pobre Olivia, um sofrimento causado indiretamente por ela mesma. Nunca havia tido a intenção de que a menina sofresse, mas havia deixado nas mãos daquela mulher cruel, cegada por seu próprio ressentimento tolo contra sua mãe, Valeria, que também havia ferido profundamente no passado. Toda a dor acumulada havia levado a cometer este grave erro. Renata, naquele instante,
começou a chorar desconsoladamente. Não era uma má mulher, apenas alguém que havia estado muito machucada por tudo o que Valeria havia feito para destruir sua relação. Agora, se dava conta de que havia canalizado aquela dor e ressentimento de maneira injusta contra Olivia. Entre soluços, levantou-se e dirigiu-se rapidamente ao quarto da menina. Com lágrimas caindo por suas bochechas, ajoelhou-se diante de Olivia e pediu perdão por ter sido tão insensível com ela. A pequena Olivia, surpreendida pela súbita aparição de Renata e seu choro, também começou a chorar. Por um longo tempo, ambas se abraçaram e choraram juntas, compartilhando sua dor e arrependimento. Renata, com a voz quebrada pela emoção, prometeu a Olivia que estaria ao seu lado e que a ajudaria a superar tudo o que havia passado. Assegurou-lhe que jamais voltaria a deixá-la nas mãos de alguém que não a cuidasse com amor e dedicação. Daniel, ao chegar em casa, encontrou Renata e sua filha Olivia chorando abraçadas no quarto. Muito intrigado, aproximou-se delas e perguntou o que estava acontecendo. Renata levantou o olhar, seus olhos inchados e vermelhos pelo choro, e respirou profundamente antes de falar. Com a voz entrecortada, pediu perdão também a ele por tê-lo enganado e começou a confessar tudo o que havia acontecido. Entre soluços, Renata explicou a Daniel como havia deixado Olivia aos cuidados de uma mulher desconhecida, cegada pelo ressentimento que sentia contra Valeria, sua ex-mulher. Revelou que esse ressentimento havia nublado seu julgamento e a levado a tomar decisões equivocadas, afetando gravemente a pequena Olivia. Mostrou as imagens da câmera de segurança, onde se via claramente o maltrato que a menina havia sofrido. Com lágrimas rolando por suas bochechas, Renata confessou que havia querido apagar os arquivos para que ele não descobrisse a verdade, mas que ao ver o sofrimento de sua filha, havia compreendido a magnitude de seu erro. Daniel, impactado pela revelação, sentiu uma mistura de incredulidade e dor. Nunca teria imaginado que Renata escondia algo tão grave. No entanto, ao ver a sinceridade em suas lágrimas e o genuíno arrependimento em sua voz, soube que ela estava falando do fundo do coração. Renata continuou, prometendo deixar de lado todo o ressentimento que havia sentido contra Valeria, pois ela já não estava neste mundo para continuar lhes causando mal. Admitiu que se apegar ao ódio só havia trazido mais sofrimento à sua família, e que era hora de curar e avançar juntos. Daniel, profundamente comovido, abraçou Renata e Olivia, formando um círculo de consolo e apoio mútuo. Assegurou-lhes que superariam isso juntos e que, a partir de agora, nada nem ninguém os separaria. Decidiram tomar medidas imediatas para garantir que Olivia estivesse segura e rodeada de amor, começando por despedir a cuidadora e buscar ajuda profissional para lidar com as sequelas do trauma vivido. Essa noite, uma nova promessa nasceu naquela família, a de cuidarem, protegerem e amarem-se mutuamente, deixando para trás o passado doloroso e construindo um futuro cheio de esperança e compreensão. Renata, Daniel e Olivia entenderam que juntos eram mais fortes e que podiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Infelizmente, muitas são as mulheres que não se preocupam com o bem-estar de seus próprios filhos e só se interessam por si mesmas. Isso foi o que aconteceu com a mãe da pobre Olivia, que usou sua filha como ferramenta para manipular o homem que amava. Não permitiu que Daniel seguisse sua vida tranquilamente, causando inúmeros problemas tanto em sua estabilidade emocional quanto em sua relação atual com Renata. A história de Olivia é um triste lembrete de como o egoísmo e a falta de amor podem afetar os mais inocentes. A pequena Olivia se viu presa em um jogo de manipulações e rancores que não lhe correspondia. Sua mãe, em seu afã por controlar Daniel, negligenciou as necessidades de sua filha, deixando-a vulnerável e desprotegida. Queridos amigos, muito obrigado por estarem presentes nesta nova história. Se gostaram e querem que continuemos compartilhando vídeos como este, deixem um like. Convido-os a se inscreverem, se ainda não o fizeram, para que estejam a par de cada vez que subimos conteúdo novo.
Um abraço e até a próxima! A história de Renata, Daniel e Olivia nos ensina a importância da empatia, do perdão e do amor incondicional. Através de sua experiência, aprendemos que é possível superar a dor e o ressentimento, e que sempre há uma oportunidade para nos redimirmos e reconstruir nossas relações. Cada um de nós pode escolher agir com compaixão e consideração, assegurando que nossos entes queridos se sintam valorizados e protegidos. Não se esqueçam de que a verdadeira força reside em reconhecer nossos erros, pedir perdão e trabalhar juntos para criar um ambiente de amor e apoio. Olivia agora tem uma família que está comprometida em cuidar dela e dar-lhe o amor que sempre mereceu. A promessa de um futuro melhor começa com a decisão de deixar para trás o passado e focar-se em construir um presente cheio de amor e compreensão. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem emocional e significativa. Nos vemos no próximo vídeo.